Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, sexta-feira, dia 2 de maio de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali na casa dos 96.900 dólares americanos. É isso mesmo, o Bitcoin está lutando nesse momento para voltar a ultrapassar a marca dos 97 mil, com uma valorização de aproximadamente 0,3% nessas últimas 24 horas. Apesar do Bitcoin estar se valorizando, a gente não está vendo isso na maior parte dos principais criptoativos. O Ether, por exemplo, o segundo maior criptoativo do mercado, está enfrentando uma desvalorização ao longo desse último dia de 0,7%, com cada unidade nesse instante 1.830 dólares americanos. De qualquer forma, nos últimos 7 dias, na última semana, o Ether é dentro do top 10 das criptomoedas quem mais está se valorizando, com uma valorização de 3,5%. O Bitcoin, por exemplo, ao longo dessa última semana, está com uma valorização de 2,8%. De qualquer forma, o Bitcoin tem se mostrado bastante resiliente de uma maneira geral. A gente vê que o Bitcoin perdeu muito pouco, quase nada, durante o auge da crise da Trade War, e agora com a Trade War se amenizando, a gente vê também o Bitcoin conseguindo se recuperar, muitas vezes mais rápido, inclusive, do que as ações, do que o mercado de estoque dos Estados Unidos. E um indicativo disso tem sido justamente os ETFs à vista do mercado americano. E no dia de ontem, dia 1º de maio, só foi feriado no Brasil, não foi feriado nos Estados Unidos, então eles tiveram negociação normal. E nesse dia 1º de maio, os ETFs de Bitcoin Spot tiveram um inflow de 4.373 unidades de BTC, o que apaga a saída, o outflow que teve na última quarta-feira, no último dia 30, e ainda sobra bastante. E da mesma forma a gente também teve no ETF de Ether Spot. No dia de ontem a gente teve um inflow, a gente teve uma entrada de 3.625 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 6,5 milhões de dólares. E da mesma forma, serviu para apagar completamente o outflow que a gente teve ao longo da última quarta-feira, no dia 30 de abril. Essa semana tem se mostrado até o presente momento uma semana positiva, uma semana de inflows, e temos a tendência de conseguir fechar mais uma semana no verde, o que é muito importante a nível de confiança de mercado. Falando em confiança de mercado e ETF também, desde a mudança da administração federal dos Estados Unidos para um governo republicano, a gente viu a SEC desistindo de diversos processos que estavam em andamento contra players, contra empresas do mercado cripto, e além disso, essa mudança de mentalidade já está fazendo com que a gente acredite em outros ETFs aprovados e em modificações nos ETFs que já existem. Por exemplo, o ETF de Ether, existe uma possibilidade fortíssima da gente ter autorizado nesse ano a questão de staking, ou seja, o ETF de Ether vai gerar rendimento para os seus cotistas com base no POS, no Proof of Stake, que é a forma de mineração do Ethereum. E a Bloomberg Intelligence aumentou as chances de aprovação do ETF de Solana para 90%. Os analistas também aumentaram as chances estimadas de aprovação para outros ETFs de altcoins, incluindo XRP e Dogecoin. Ou seja, eles realmente acreditam que a gente vai ter ao longo desse ano outras aprovações, o que tem se mostrado de fato bastante possível, até provável, devido a essa mudança de administração da SEC. O Paul Atkins, que entrou no lugar do Gary Gensler como presidente da SEC, é uma pessoa muito mais voltada para a indústria de criptomoedas de uma forma geral, ele é pró-Bitcoin, então a gente muito provavelmente ao longo desse ano vai ter sim a aprovação desses ETFs. E a Bloomberg está falando que a gente deve ter justamente essa aprovação do ETF de Solana, 90%, o ETF de Litecoin, ele também colocou como 90%, o ETF de XRP ele colocou como 85%, Dogecoin como 80%, Cardano 75%, Polkadot 75%, Hedera também 80% e Avalanche 75%. Vale ressaltar que nesse momento a gente tem mais de 70 pedidos de ETFs de criptomoeda protocolados na SEC. A SEC vai se debruçar em cada um deles e vai autorizar ou não. Vale ressaltar que as casas de apostas descentralizadas, como a Polymarket, estão dando também cerca de 80% de chance, nesse instante está em 79% de chance de aprovação de um ETF de Solana até o final do ano, 78% de aprovação para um ETF de Litecoin e para XRP, eles dividiram em dois. Até o final do ano, também 79%, e até julho, 39%. Ou seja, grande parte do mercado está acreditando que essas aprovações vão acontecer ao longo do segundo semestre.
o que de fato tem se mostrado uma opção bastante factível, até porque a gente já está iniciando maio, então o primeiro semestre já vai terminar daqui a pouco, então muito provavelmente isso vai acontecer realmente no segundo semestre, que é que o mercado mais está acreditando. E essa mudança de mentalidade nos Estados Unidos a respeito de regulação e criptomoedas, uma regulação mais crypto-friendly, está fazendo com que diversos players que antes se afastavam dos Estados Unidos estejam buscando voltar ou até mesmo abrir alguma sede nos Estados Unidos pela primeira vez. E é o caso da Galaxy Digital, que atualmente é listada na Bolsa de Toronto e está planejando uma migração para a Nasdaq ainda esse ano. Vale ressaltar que a ideia deles é que seja iniciada essa negociação já agora, no dia 16 de maio, mas ainda está pendente da aprovação dos acionistas e da própria Nasdaq. O CEO da Galaxy, o Mike Novogratz, diz que a listagem ampliará a base de investidores da empresa e sua presença nos Estados Unidos. Presença nos Estados Unidos que quem também está querendo ter é a Metaplanet. A Metaplanet, que é popularmente conhecida como a Strategy Asiática, atualmente é uma empresa que está como objetivo acumular Bitcoin, está seguindo exatamente a cartilha do Michael Saylor, da antiga MicroStrategy, da atual Strategy, e agora eles vão abrir um braço nos Estados Unidos e planejam levantar 250 milhões de dólares para a estratégia de adquirir Bitcoin. Em uma postagem no dia de ontem no Twitter, a Metaplanet anunciou que está lançando essa subsidiária integral na Flórida. Esperam levantar 250 milhões de dólares de capital para impulsionar sua estratégia de acumulação de BTC e atrair investidores institucionais dos Estados Unidos. Eles, inclusive, declararam do porquê a Flórida. Abre aspas. A Flórida é um centro emergente para empresas focadas em Bitcoin e inovação financeira, reconhecida por suas políticas favoráveis aos negócios e status crescente como um centro global de capital e tecnologia. Ou seja, os Estados Unidos estão conseguindo atrair investimento de fora, empresas de fora, justamente por causa dessa modificação de mentalidade a respeito de cripto. Se no governo democrata as criptos eram perseguidas em diversos momentos, agora no governo republicano a cripto está sendo favorecida. Tem um governo pró-cripto com regulações sendo montadas para favorecerem a inovação. Mas nem tudo são flores no mercado cripto. Enquanto nos Estados Unidos a gente está tendo essa mudança favorável, essa mudança de vento favorável à criptomoeda, a União Europeia continua com as suas políticas bem restritivas de uma maneira geral. Inclusive, a União Europeia está planejando banir criptomoedas anônimas e tokens de privacidade até 2027. A União Europeia está querendo impor isso devido às leis de AML, que é a Lei de Anti-Lavagem de Dinheiro, e elas vão entrar em vigor até 2027. Isso vai atacar diversas criptomoedas, dentre elas a Monero e a Zcash. São duas criptomoedas que a gente fala bastante quando é privacidade, quando a gente fala de sigilo, de criptomoeda anônima, mas de qualquer forma outros tokens, como a Secret, por exemplo, podem acabar sendo atacados, a Decred também, a Dash também. É claro que a Decred e a Dash falam que eles têm um nível de anonimicidade menor, então as pessoas conseguem mesmo assim fazer um rastreamento diferente da Monero, onde isso é praticamente impossível, mas de qualquer maneira a Monero está com uma valorização de cerca de 5% ao longo dessas últimas 24 horas e a Zcash também está com uma valorização de cerca de 4% ao longo dessas últimas 24 horas. Então essa notícia da Europa planejando banir até 2027, pelo menos até o presente momento, não afetou o preço dessas criptomoedas. Mas, de qualquer forma, é uma péssima notícia para elas, porque a gente sabe que a maior parte das pessoas não querem transacionar ativos ilegais. Então, se a Europa realmente banir essas criptomoedas até 2027 completamente, naturalmente, os europeus dificilmente vão querer ficar negociando essas criptomoedas, esses criptoativos e, consequentemente, eles podem acabar tendo uma penalização no preço. Esse já é um caminho que a gente está vendo acontecer ao redor do mundo. A Coreia do Sul também já fez isso há algum tempo atrás, inclusive chegou a proibir algumas exchanges, algumas corretoras de operarem lá porque não tinham removido essas criptomoedas. Chegou a exigir a remoção também da Litecoin em alguns momentos, porque a Litecoin chegou a implementar um protocolo chamado Mimblewimble, que era justamente também por questão de privacidade, e enquanto não fosse contornado isso, exigiu que as exchanges retirassem a negociação de Litecoin. Então a gente vê esse movimento ao redor do mundo muito forte contra as criptomoedas de privacidade, as criptomoedas anônimas. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma previsão que eu quero compartilhar com vocês e eu quero saber se vocês acham que é factível ou não. Então já preparem aí para colocar no comentário que eu quero saber a opinião de vocês.
De acordo com algumas análises, de acordo com o executivo da Bitwise, a crescente adoção institucional do Bitcoin pode proporcionar os fluxos estruturais necessários para superar a capitalização de mercado do ouro e levar seu preço além de $1 milhão até 2029. Abre aspas. Nossa projeção interna é de $1 milhão até 2029. Isso para que o Bitcoin iguale a capitalização de mercado e o mercado endereçável total do ouro até 2029. O ouro é atualmente o maior ativo do mundo, avaliado em mais de 21 trilhões de dólares. Em comparação ao market cap do Bitcoin, está ali em 1,9 tri, 2 tri, dependendo do momento. Então, inclusive, nesse instante, o Bitcoin é o 7º maior ativo do mundo, enquanto o ouro é o primeiro com uma ampla vantagem. Então, a Bitwise está acreditando que o Bitcoin vai igualar pelo menos o market cap do ouro e, com isso, cada unidade de BTC vai valer $1 milhão. E eu quero saber a sua opinião. Você acha isso factível? Acha isso possível? Ou é uma previsão extremamente otimista, quem sabe até mesmo utópica? Coloca a sua opinião aqui no comentário que eu quero saber e eu vou responder todos os comentários que vocês fizerem. Muito obrigado pela sua companhia e se você chegou até agora aqui no episódio, você já sabe. Deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, se você estiver vendo pelo YouTube. Tá escutando a gente pelo Spotify, pelo Deezer, Apple Podcasts, dá 5 estrelinhas pro podcast, passa a seguir a gente por aqui também, que isso ajuda muito a nossa continuidade desse projeto. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio da semana que vem, da segunda-feira que vem. Bom final de semana e até lá.